Fala comigo, povo de Deus! Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estamos aqui em mais um podcast. Na mesa de Jesus tem o quê? Tem Cura! Eita glória, Jesus maravilhoso. E hoje Jesus aqui na mesa, né? Ele preparou para nós um assunto maravilhoso, né? Para vocês aí casais, para vocês que pensam em casar, vem aqui sentar na mesa conosco, porque hoje tem cura. E o nosso tema hoje é comunicação. Um assunto muito importante no meio dos casais, né, daqueles que estão preparando para casar. Então vem aqui sentar na mesa, porque na mesa hoje tem muitos assuntos aqui. Fica à vontade aqui conosco. E na mesa hoje está conosco o pastor Washington, em nome de Jesus, Aline Wellington, né, esse é o nosso convidado, líder de casais, né, lidera ali casais por muitos anos e vai estar aqui contando um pouco, né, desse trabalho maravilhoso que eles têm feito durante toda essa jornada. E eu tenho certeza que essa jornada vai trazer cura para você. Então venha conosco em nome de Jesus. O pastor Washington vai estar apresentando. A paz do Senhor para todos vocês que estão nos vendo aqui, tá? Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E vamos para mais uma experiência aqui com nossos queridos colegas aqui, tá? Vai ser uma bênção ter eles aqui com a gente aqui e eu creio que vocês também vão receber muito aí. Amém? Venha conosco. A Aline mais velha vai estar apresentando em nome de Jesus. Bom, a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou a Aline do Wellington. Eu sou o Wellington da Aline. E gostaríamos que todos vocês se sentissem à vontade aqui no nosso meio essa noite. E hoje nós gostaríamos de falar um pouco sobre comunicação dentro do casamento. E eu gostaria de deixar um versículo que está lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora ou uma auxiliadora idônea para ele. Alguém que estivesse em comum do lado dele para comunicar, para desfrutar daquele momento, daquele jardim e ali eles crescerem junto como casal. Eita glória! Aleluia! O assunto hoje eu tenho certeza que vai abranger várias pessoas, várias famílias, que eu sempre falo com meu esposo, a gente conversa muito sobre isso, sobre a comunicação é o mais importante no casamento. Eu falo que até a base, né? Nós sabemos que a base é Cristo, mas nós sabemos que em todo ali no casamento, né, a comunicação é muito importante. E hoje eu vejo muito casamento, né, despedaçado por falta de comunicação, né? O que vocês têm a dizer para nós da importância da comunicação no casamento? A gente vê com a comunicação ela como um dos principais, né? É um princípio para que o casamento seja bem fortalecido, é necessário comunicação. Eu costumo dizer, eu e a Aline esses dias para trás conversando, que o casamento é como se fosse uma cadeira. Uma cadeira, tem os 4 pés da cadeira ali, e nesses 4 pés tem ali o sexo, o amor, a amizade, a projeção de futuro, e a comunicação ela é como o assento. É ela que liga todas essas outras áreas. Então nós precisamos saber que em tudo no casamento precisa de uma boa comunicação. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que a criação, ela começou com Deus falando. E tudo que foi criado, Deus falava que haja. Então, Deus precisava? Não. Ele tem todo o poder. Ele é supremo, ele é soberano. Mas Deus disse, e Deus disse que haja. Então, entre nós, às vezes nós vemos que muitos problemas no casamento é porque uma comunicação errada, uma comunicação desequilibrada. Assim como nós falamos, às vezes a falta ou às vezes o exagero. E isso cria um desequilíbrio muito grande no casamento. E por isso, às vezes, muitos casamentos conturbados. Existem os divórcios, sim, por causa da falta ou exagero de comunicação, mas também alguns casais, eles não se separam, mas também não se divorciam. E fica com aquela falta de diálogo uma vida casados. 2 estranhos dentro de casa, né? Eu falo que a gente tem que plantar, né, no nosso casamento, Aline, comunicação, amizade, porque um dia eu falo que nada vai funcionar mais. Um dia nós vamos ser mais de idade, nada vai funcionar. Então o que vai ficar, eu falo, é a comunicação. Eu sempre falo isso pro Washington. Eu falo, um dia a gente vai ser amigo, né? Um dia a gente vai se tornar amigos mesmo dentro de casa, né? E se a gente não tiver comunicação, como é que vai fazer? Vamos falar e outro aqui, e os dois estão olhando dentro de casa.
né? Então tudo no casamento é uma jornada, né? E eu quero estar perguntando para vocês, o que você tem para falar para esses casais que ainda não casaram, estão noivos aí, né? Tem gente aí no bastidor que tá noivo. Eita glória, Jesus maravilhoso. Amém, Jesus. Aí o que você tem para falar para esse pessoal, né? Para esse povo, para os jovens, né? Que querem casar, que estão aí planejando o casamento. Qual o conselho que vocês dão para esse povo? O povo de Deus. Eu dou um conselho que eles precisam realmente, nesse período de namoro, nesse período de noivado, fazer com que essa comunicação entre casais, entre vocês, começam a cada dia mais crescer. Vocês possam se dedicar mesmo a tirar um tempo de conversar um com o outro, de estarem juntos, de compartilhar todos os assuntos em todas as áreas. Quer dizer, vai ter que ser necessário conversar a respeito de quantos filhos vão querer ter, profissões que vão querer ter juntos, né, para junto depois vivendo casados. Então tudo isso é necessário uma boa comunicação. Uma coisa, pastor Washington e pastora Patrícia, que eu vejo é que muitas das vezes hoje os casais, mesmo namorados, eles não conversam muito. E eu vejo que um dos grandes vilões hoje do namoro, né? Depois a gente vai levar talvez isso por dentro do casamento, o celular, né? Deixa ali de se comunicar porque está com um aparelho na frente. A gente já viu casos que às vezes ir numa pizzaria, está um de um lado mexendo no celular e o outro do outro lado. Então você vê que a comunicação ali já está falha. E a gente vê que isso vai ser levado para o casamento. E com certeza vai ter danos. Boa observação que você fez aí, Wellington. E hoje, né, com a nova geração, não só em casais, mas em todas as pessoas. Se você hoje está numa roda de amigos, de colegas num lugar, a maioria deles não estão tendo comunicação face a face, olho a olho. A maioria é no telefone. Você está conversando com um colega seu do seu lado, mas a maioria não olha mais no seu rosto, está no telefone. Conversa com você, mas respondendo no telefone. Então, assim, isso para casais também vale muito. Porque hoje o distanciamento dos casais, falando aqui para, né, a gente está falando para pessoas aí mais adultas, não é o sexo, a falta do sexo. Não é não. E o outro também nem é mais o financeiro. Porque muitos iam por causa do financeiro, chegou o aperto ali, então assim, a mulher hoje é independente também, então apertou ali, resolve o homem, a mulher sai fora, né? Mas a comunicação nas redes sociais, telefone, isso está afastando muitos casais um do outro. E isso já tem estudos sobre isso, já vem alertando sobre isso, tanto para nós que estamos aqui adultos, para vocês que estão adultos aí, e tanto para as crianças. Eu tenho 2 filhos, e muitas vezes eu vejo a minha menina mais velha ali no telefone e falo, sai um pouco. Porque o que acontece? Já não senta mais para conversar, já não tem aquela intimidade mais, né, de pai para filho, quando era mais jovem ali. Era brincar, era andar de bicicleta, jogar. Hoje não. O telefone, as redes sociais, então assim, está tomando muito tempo, tanto dos agentes adultos e tanto dos adolescentes. Então assim, está levando para um momento que vão viver isolado. Para mim conversar com você, eu tenho que talvez te ligar no telefone, Preciso falar. Não é verdade? Então assim, é uma comunicação que está englobando não só os casais, é todo mundo. A pastora Patrícia falou sobre, para falarmos para os namorados. Não sei se posso dizer antigamente, que nós não somos tão antigos assim, não parecemos, brincadeiras à parte. Mas na nossa época de namoro, não existia o celular. Então, como que nós namorávamos? Era o quê? Comunicação. Não tinha como nós ligarmos, né? Na nossa época não existia isso. Não tinha como nós ligarmos para falar, para mandar um beijo, para falar que queria ir para uma pizzaria. Hoje em dia é tudo virtual. É tudo pelo celular. Então, o nosso namoro, ele era através de comunicação. E hoje, se vocês que estão namorando, e depois nós vamos falar para os casais, perderem isso no namoro, perderão essa essência no matrimônio. Perderão essa essência no casamento. Então, os namoros de antigamente, se era através de comunicação, e se vocês têm uma boa comunicação hoje, para quem está namorando, para quem está noivo, é levar isso para o casamento. É levar, porque se não levar, se abandonar esse valor, eu creio que é algo valoroso para nós, o casamento ele vai ser um casamento frustrado.
Porque não tem como, hoje em dia, nós termos um relacionamento, claro que de amizade entre pais e filhos, sem comunicação. Mas como nós estamos falando entre casais, é impossível ter um relacionamento saudável se nós não nos comunicarmos. E é claro que é impossível também nós termos um relacionamento saudável se nós tivermos uma comunicação desequilibrada. É verdade. E eu falo que a comunicação tem em todo sentido. Que seja na educação dos filhos. Né? Tem pais que eles não sentam para falar sobre a educação dos filhos. Né? Sobre o problema na escola, né? Porque às vezes eu vejo hoje os pais terceirizando isso para a escola, sendo que essa obrigação da educação somos nós, é nós que damos. Isso também vem do diálogo. Quando você senta ali com o seu filho, quando você conversa com ele, ali também tem um diálogo. Né? E eu falo que abrange todos os assuntos, que seja financeiro, que seja sexuais, que seja, né, no trabalho. Meu bem, né, tem pessoas que estão sendo seduzidas no trabalho e não comunicam com o outro. Né? A falta de comunicação, meu bem, você pode me ajudar em oração? Porque tem uma mulher lá no trabalho que não está me dando sossego. Me ajuda em oração. Né? Então isso também é uma comunicação. Né? E eu vejo que os casais estão perdendo muito essa essência. Só que aquele casal que ele não comunica, ele vai ter tendência a viver um casamento fracassado. Igual foi abordado aqui, né? Pela palavra de Deus, né? Que não é bom que o homem viva só, né? Deus fez um para quê? Para completar o outro. Então, assim, se eu estou passando por um problema, mas se eu não tenho diálogo com o meu cônjuge, ele não tem como adivinhar, porque ele não tem uma bola de cristal. Oh, a Patrícia passa problema, não tem isso. Então eu tenho que falar o que eu estou sentindo, né? E muitas das vezes nós queremos o quê? Distanciar um do outro. Não, eu não vou falar agora, porque agora eu não posso falar agora. Tudo bem que você tem que ter o seu momento, mas é importante, né, um ter diálogo com o outro, para falar o que ele está passando, o que ele está sentindo. É tão engraçado que quando ele está passando alguma coisa, ele chega na porta, eu já sei. Esse homem hoje não está bem, né? Até quando ele fala isso, a comunicação é tão importante no casamento, porque vou citar aqui, que a Carmen disse ali, quando ela estava ali aparecendo, ela soube, né, discernir. Então assim, a minha esposa ela sabe discernir a comunicação só de mim olhar quando eu chego em casa. O dia dele não foi bom, então deixa ele ali depois. Então assim, é importante o casal ter essa, como é que fala? Essa comunicação. Essa sintonia, né? Sintonia. Você vê que a gente não fala estranho, não sei como é que a gente a palavra que você tá. Mas eu lembro que quando a minha esposa a gente tá dormindo, ela começa a ter ali as visões dela, as pelejas dela, as coisas. As batalhas espirituais com ela ali, que quando eu vejo assim, o que acontece? Ela tocou só na minha ferida no machucado que eu tenho, numa cirurgia, com a ponta dele, assim, fez assim. Eu já levantei. Já sabe que ela não estava bem, que ela estava orando, estava em batalha. E nisso assim, eu levantei, comecei a orar para os meninos, para casa, tudo. Aí depois ela levantou e falou. Então assim, é uma comunicação tanto espiritual, a gente tem que ter junto, tem que estar alinhado junto, os casais, né? Porque você vê, haja pela palavra, que seja unido, e nós somos uma só carne. Então a dor que ela sente, ela tem que bater. A dor que você sente, tem que bater. Então assim, essa comunicação é muito importante sobre os casais. Então assim, tem que discernir tudo. E outra bem fala pela Aline, que a comunicação também exagerada, para homem ou até a mulher mesmo, que acha que ela é mais, né? Depois vocês vão falar também, a mulher acha que ela é mais, fala mais. O homem... Isso. A mulher fala Esse pastor, isso é um mais. absurdo. Não, fala. A mulher ela fala mais. O homem fala menos. O homem, quando ele fala menos, não é porque ele está nervoso, é porque ele tem um momento dele ali de se fechar, ou muitas vezes está preocupado com muitas coisas, não é verdade? Então assim, costumam falar um casal para sempre que a mulher tem uma caixinha, né? Ou várias caixinhas. Várias caixinhas. O homem uma só. E é verdade. O homem, quando ele pensa, você está aqui na dívida, ele está só pensando naquela dívida. E a mulher não. Vamos citar, gente. Acabou o gás, você está, né? Acabou a água, chegou a conta da internet. Então assim, e muitas vezes o homem fica ali, apreensivo. Mas não é porque quer ver o mal da família, ver o mal da esposa, é porque ele tem um momento de digerir aqui tudo primeiro, para depois ele tomar ali a providência. Então assim, até nesse momento tem que ter uma boa comunicação. Até nisso, tanto o homem agora, tanto a esposa, tem que saber como chegar para falar com o marido ou com a esposa. E isso depende dos dois. A mulher de saber respeitar esse momento do marido, que isso para nós, eu não sei para você, pastora, mas para mim isso foi um aprendizado custoso,
porque eu achava que o Wellington não tinha que ter esse momento de se fechar, ele tinha que ir já logo falando comigo dos problemas. Entra os dois nesse ponto. Eu de saber respeitar, mas ele também de não se fechar por muito tempo. Porque a mulher, ela fica muito apreensiva. E às vezes, eu não sei se você faz assim, a gente passa 1000 pensamentos, eu não sei se eu sou a única mulher dessa forma, passa 1000 pensamentos até nós descobrirmos o que o cônjuge está pensando. E aí, se esse fechar, se isolar nessa caixinha ficar por muito tempo, como que vai ficar a nossa cabeça que tem várias caixas? Aí, os fios já ficou um conselho para vocês aí. Os homens não ficar o quê? Muito tempo na caixinha. Muito tempo na caixinha. É por um breve momento? É necessário? Faz parte. Mas não fique por ali muito tempo, porque a comunicação verbal, ela precisa voltar entre o casal. Isso. É porque muitas das vezes o homem, ele é tímido, não é orgulhoso. Ele é tímido e talvez ele se senta, vou colocar de mim, colocar eu, mais ou menos no passado. Ele se fica assim frustrado ou fica com medo de como a esposa vai reagir naquele momento que está passando. Vou colocar o meu lado quando dívidas, por exemplo. Principalmente quando a gente veio cá para São João. Nossa, Deus. A responsabilidade. Então assim, nem nós estávamos falando. A gente saiu do momento onde a gente estava bem e tomou uma decisão precipitada. Mas nessa decisão houve comunicação entre a minha esposa. Ó, a gente vai. Se dá certo, é nós dois. Se der errado também, é nós dois. Então estava em acordo, que é o interessante também isso aí. Por casais, acordo. Isso é muito interessante. Em todas as decisões que vocês vão tomar. Mas o homem tem essa tendência de se fechar com medo do que a esposa vai achar. Por exemplo, eu quando cheguei aqui, vi minha vida indo por água abaixo, família, tudo assim, passando aquele aperto, né? A gente não passou fome, porque Deus não deixou. Poucas pessoas sabem disso, na nossa história aqui em São João, no início, poucas pessoas sabem, mas a gente passou muita dificuldade. Só que se a gente não falava dos outros, a gente não contava com a minha família, ela com a família dele, não. A gente passava sozinho. Só que eu ficava assim, apreensivo, falei, gente, mas o que eu vou fazer? Vendo minha família, a minha menina pedindo um pode, eu não tenho. A minha esposa precisando de um negócio, eu não tenho. Então na minha cabeça eu fechava. E muitas vezes ela me via. Eu querendo bater a cabeça na parede, muitas vezes eu querendo talvez ir embora novamente. Então assim, não era que era orgulhoso, mas eu não queria colocar aquele sentimento que eu estava sentindo em cima dela, para também não preocupar mais ela ainda. Mas será que não teria sido mais fácil se não, vocês compartilhassem? Isso, não, mas aí sim, aí que vem ela. Aí quando assim começou mais a apertar o negócio, aí sim que ela veio. Veio e falou, nós vamos dar as mãos e romper. Aí sim, assim que ela veio. Porque ela viu o meu desespero total. Porque o homem fica desesperado. Porque na verdade eu acho que sempre teve muita dificuldade de comunicação. E eu sou mais de comunicar. Porque eu sempre, quando eu casei, eu falei, eu não quero trazer a bagagem da minha casa. Porque a bagagem da minha casa não era bagagem de família. Né? Eu vim de uma família totalmente destruída. Então eu não sei o que é conviver com pai e com mãe. Então quando eu casei com ele, ele já tinha dificuldade de comunicação. Então eu tentava entrar no mundo dele. Só que ele não deixava. E ali, quando ele via passando por esse aperto, que a gente sente, né? E eu tenho muito isso de sentir. E eu falei assim, então não adianta bater cabeça, não adianta ficar preocupado, não adianta ficar nervoso, você não está dormindo. Ele fazia conta a noite inteira. Aí eu falei pra ele assim, olha, nós temos que lutar junto, vamos dar as mãos junto. Vamos pedir perdão a Deus, porque nós tomamos uma decisão precipitada. Nós não vamos ficar desesperados, porque nós temos um Deus. E quando nós temos certeza do Deus que está nas nossas vidas, o Deus que tem o poder da palavra, que haja luz, que Deus é esse que nós servimos, gente. Aonde nós estamos colocando nesse Deus? Na caixinha? Então ali eu mostrei para ele que nós tínhamos que dar mão, nós tínhamos que orar, buscar a presença de Deus e pedir para ele o quê? Direção, né? E ali nós demos a mão e pedimos direção ao Senhor, né? E é isso que eu falo sempre para os casais. Então, direção. Eu falo que às vezes dentro dessa parte de comunicação que vocês falaram, fica a dica, né, para os casais aí, seja de namorado, seja noivo, ou principalmente os casados, né? A gente tem uma comunicação verbal. Tem que ter essa comunicação verbal, uma comunicação de forma clara, né? De forma a expressar de forma clara para o outro entender. Eu falo que às vezes, muitas vezes, num casamento, a gente dá voltas, né?
Se vai falar de um certo assunto, a gente fica Fica dando rodeado. volta para falar aquilo. Eu falo que é indireto ao assunto. É claro, com um tom de voz, com educação, com amor, sabendo que é o seu cônjuge, né, que está do outro lado. Exatamente. Então você não dá voltas, mas indireto ao assunto. E também eu penso que dentro dessa comunicação verbal, não dá margem para o outro pensar algo que não é aquilo que você queria dizer. Às vezes a gente, né, por dar volta ou querer falar de muito jeitinho, você acaba dando o outro entender outra coisa que você quer dizer. Então eu penso que dentro do casamento a gente tem que ter esse cuidado dessa comunicação verbal, né, ser uma comunicação clara, Sadia, né? sadia, educada, de forma a fazer com que o outro entenda. Eu lembro daquele texto bíblico de Gênesis, né, quando Deus confundiu a língua do povo para que eles não se entendessem, né, e eles não maquinassem junto contra Deus, né. Mas eu também vejo em Atos quando todos falavam a mesma língua. Então nós precisamos, isso dá a entender, assim, a gente até no casamento, é o casal falar uma mesma língua. Por isso que eu falei, né, a questão de sexo, amor. Dividido, não prospera. Sexo, amor, amizade, projeção de futuro, onde que a gente quer chegar? Os dois estão puxando um para cada lado. Mas onde que a gente quer chegar junto? Seja na compra de uma casa, na compra de um carro, de sonho de ter filho. Então, vai tudo passar pela comunicação verbal. O casal precisa expressar mesmo, né, com os lábios, olha, eu estou querendo isso, eu estou pensando isso, eu estou passando por isso. Então, eu penso que o casal não pode perder e deixar de ter essa comunicação verbal. Eu costumo dizer que com um amigo, o que a gente fez outro dia? Um tempão, foi pelo WhatsApp, mas nós ficamos conversando. Com um amigo, nós sempre comunicamos verbalmente. E às vezes, com o cônjuge, nós deixamos isso de lado. E quer que o outro adivinhe. A gente acha que o nosso cônjuge ele tem que adivinhar o que nós estamos pensando. Lá em casa o Wellington tem lá em casa não, entre nós, o Wellington tem uma mania muito grande. Ele faz uma pergunta. E aí, eu e os filhos, as crianças não, eu e os filhos, às vezes a gente não direciona. Diretamente responde direcionado. Ele não, mas a pergunta não foi essa. Então responda o que eu perguntei. Isso, eu ficava com raiva, sabe, no início, mas depois eu entendi, eu dava muitas voltas para responder ele. Então eu aprendi. Porque às vezes estou aprendendo isso mesmo, a responder. Porque com os amigos, gente, voltando ao assunto, nós conversamos muito, nós temos uma grande comunicação. E dependendo do nível de intimidade da amizade, nós conhecemos uns aos outros pelo gesto, pela maneira de falar, se está mais nervoso, se não está. E às vezes nós estamos perdendo essa essência, essa intimidade com quem é primordial nós temos, que é com o nosso cônjuge. Nosso cônjuge, ele não pode ser aquele amigo, somente amigo distante dentro de casa. Ele precisa ser o nosso amigo íntimo, no qual que com ele, você, com o seu cônjuge, você deve ter as suas maiores e mais íntimas conversas, de falar sobre tudo. Tudo, e é tudo mesmo, é sobre esse sentimento de hoje eu não estar bem. E o Wellington me perguntar, por quê? Nem eu sei. Nem eu sei, mas isso é verdade. Mas eu tenho que ter essa liberdade de falar com ele que hoje eu não acordei bem. Entre uma comunicação, nós precisamos ser transparentes. Coisa que muitas das vezes nós não fomos. Nós éramos aquele casal meio, como se diz, camuflado. Eu lembro de um texto, aquele texto quando fala de Adão e Eva, estavam nus e não se envergonhavam. Se a gente for estudar esse versículo, você vai ver que esse nu está transparente mesmo um diante do outro. Sabe, é ali me ver a minha parte espiritual, ali me ver os meus sentimentos e ali me ver o meu corpo. Quer dizer, meus pensamentos, as minhas vontades, os meus sonhos, é isso que a Ivone falou, é estar transparente mesmo um diante do outro. E fechar essa brecha do diabo, porque ali quando eles estavam nus, eles não se vergonhavam, ali quando o diabo ele entra ali para conversar com Eva, tudo começou por uma conversa, viu gente?
Tome cuidado com as Por uma conversas. comunicação. Comunicação. A falta de comunicação entre Olha com quem Adão você e tem Eva. comunicado. Olha como que é, em verdade. Exatamente. Olha com quem você está comunicando, né? De repente você não está se abrindo com o seu cônjuge, mas está abrindo com uma pessoa que está de olho no seu cônjuge. Na internet. Que Na internet, isso hoje não é tem difícil. muito, né? Pessoas conversando com o outro na internet, né? Ali batendo papo ali nos directs da vida. Então tome cuidado com essa comunicação, porque o diabo ele entrou ali, né? Ele entrou naquela falha de comunicação, porque se Eva imediatamente falasse para Adão, aqui ó, veio uma cobra aqui, uma cobra falante, ela começou a falar aqui no meu ouvido aqui, eu tô preocupada com essa cobra, porque eu nem sabia que existia essa cobra aqui, de repente ela falou comigo que pode comer os frutos. Se tivesse comunicação entre os dois, ali não teria entrado o pecado, né? O pecado ele entra, o diabo ele entra por causa de uma brecha. E a brecha, muitas das vezes, eu sempre falo muito para os casais, as brechas é a falta de comunicação, né? A falta do diálogo, né? E eu falo que o casal tem que ser assim, né? Igualzinho você falou, eles não se vergonhavam, né? Aonde o diabo aproveitou. E quando o diabo vê essa distância, ali ele aproveita e coloca sentimento no homem e coloca sentimento na mulher. E ali aonde que não tem proteção, por quê? Porque não tem diálogo, não tem conversa, né? Não tem Deus, não tem oração. Aí o que o diabo faz? Ele aproveita. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, aqui para vocês deixar para os nossos internautas, né? O nosso podcast da Mesa Cura, na Mesa Jesus Tem Cura. Quantos anos de casados vocês têm? E qual que é as barreiras mais frequentes que vocês enfrentaram, né? Para chegar até aqui? Eu tenho que falar? Nós iremos fazer 28 anos agora em dezembro. Agora, Muitos anos. nós temos aí uma caminhada boa e eu vou deixar para o Elton falar uma primeira barreira. Eu falo que Dificuldade. quando nós viemos, né, fui convidado para vir para esse podcast aqui na Mesa A Cura, e falamos desse assunto de comunicação, acho que uma das principais barreiras que nós tínhamos era a comunicação. A gente Não de ficar calado. não ficar calado, falava e falava muito, falava, ofendia, muitos erros na área da comunicação, né? Por isso que a gente está falando aqui hoje que estamos ainda num processo ainda, aprendendo a se comunicar, mas eu falo que nós erramos muito na comunicação. Principalmente eu, como marido, como homem, eu errei muito na forma de tratar a Aline. Era um marido opressivo, um marido mau, um marido... Não parece. Gente, tudo assim, sem parecer mesmo que era ruim, mas hoje vendo, eu vejo que eu era ruim, era um marido na área de comunicação, era tudo do meu jeito, se não fosse do meu jeito, não funcionava, não acontecia, se fosse para ir nos lugares, até ia, mas quando voltava era na hora, do meu jeito, então era uma comunicação ruim. Com os filhos também, acabou que se a gente tem uma má comunicação, acaba depois isso reflete na vida dos seus filhos e refletiu muito, né? Principalmente na vida da minha filha. Então, a comunicação era, se você fosse olhar, não, eles têm comunicação, mas era uma comunicação falha, uma comunicação doente, era uma comunicação errada. E com Deus na nossa vida, com Jesus, quando Ele entrou na nossa vida, tudo isso veio mudar. Eu comecei então a ter uma empatia pela Aline, a pensar o que ela acha, o que ela pensa. Se eu falar assim com ela, como que ela vai entender isso? E se eu tratar dessa maneira, se eu falar nesse tom de voz, o que ela vai entender? Então eu comecei eu desconstruir algo em mim e comecei a construir algo baseado na palavra de Deus. E é muito importante que você falou isso, porque tem muito homem aí assistindo esse podcast aqui que tem essa dificuldade, né? De reconhecer o seu erro, né? Eles acham que estão desfazendo deles. O que você tem a dizer para esse homem, já que você está falando nesse assunto? Né? Dá um flashback para esses homens aí. Eita glória. É só se render aos pés de Jesus. Reconheça que Ele pode transformar. Eu, por muitas vezes, tentei mudar eu mesmo, mas não fui capaz, sempre recaindo, sempre voltando aos erros. Mas quando eu me rendi a Jesus, as coisas estão ainda, né? Não sou perfeito, mas estamos num processo e hoje tem sido mudado. Hoje a comunicação entre eu e a Aline é melhor, é uma comunicação mais educada. Hoje a gente consegue ter uma comunicação verbal saudável, né? Não vou falar que a gente não briga, porque brigamos. Todo casal e às tem. vezes os anos tem hora que aumenta, mas a gente tem uma comunicação melhor hoje. Hoje a gente se entende melhor,
para poder ir em algum lugar ou poder não ir, para poder comprar ou não comprar, vários, né, para chegar a qualquer conclusão, a qualquer acordo, nós temos uma boa comunicação. Por isso que eu falei, tudo passa pelo processo da comunicação. Com os filhos também, através, né, da obra de Jesus na minha vida, a comunicação foi restaurada, tudo se tornou novo. Então, homem, né, que é mais difícil de se render, se renda, confesse que você não consegue e que só Jesus pode te mudar, te transformar na área da comunicação. E aí você vai desfrutar e experimentar coisas novas e grandes do Senhor. Amém. Eu entendo que quando nós nos rendemos, não somente o homem, mas no caso ele falou para os homens que têm maior dificuldade, mas quando nós nos rendemos, quem tem mais a ganhar somos nós. Verdade. Quando o Wellington se rendeu por causa dessa falha na comunicação que nós tínhamos, era uma comunicação agressiva, porque enquanto namorávamos era de um jeito, né? Os bichos cresceram, os animais cresceram, não tinha muito palavrão não, mas as palavras cresceram depois do casamento. Acho que a intimidade ficou a tal ponto que não era para ser, e com isso uma outra barreira se levantou, que é para nós muito importante, a intimidade. Então, por quê? Aquela falha na comunicação, os sentimentos da mulher, ele é mais... Isso. É mais eu intenso. falo que o homem, ele é carnal. Depois de uma briga, ele consegue ter intimidade. A mulher não, a mulher é sentimento. Uma vez que teve uma briga, não adianta querer ter intimidade logo em seguida, porque vai levar uns dias, vai levar um bom tempo para reconstruir isso novamente. E essa foi uma das barreiras que nós sofremos por anos, vivemos, aliás, nós não vivemos, nós sobrevivemos por esse tempo, com aquela comunicação falha, essa barreira da intimidade que se levantou, e nós sofremos. E aí nós sofremos, a nossa família sofreu, porque cai sobre os filhos também, que sofrem juntos. Então, quando nós nos rendemos, os dois têm a ganhar. Quando nós entendemos que uma boa comunicação, ela é uma forma de tratar o outro bem. Porque quando eu, na minha comunicação agressiva, eu maltrato, como nós estamos falando para cônjuge, eu maltrato o meu cônjuge, eu estou sendo grossa e eu firo os sentimentos e as emoções dele. E aquilo que ele talvez teria para me oferecer, ele vai reter. E aí quem vai perder sou eu. Mas quando nós nos rendemos, quem ganha é os dois. Gente, e eu entendo, eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque ele me resgatou. Além dele me resgatar como pessoa para salvação, Jesus, ele resgatou o nosso casamento. E isso assim foi uma obra tremenda, nós amamos, por isso nós trabalhamos muito tempo com casais, trabalhamos com casais, aconselhamos casais por causa disso, porque nós entendemos o que Jesus pode fazer na nossa vida. Se ele fez em você, e no nosso ele é capaz de fazer na vida das outras pessoas. E ele faz. Ele transformou duas pessoas, igual a pastora falou que ele não tinha cara. Tem uma amiga que ela costuma dizer, quem viu, e olha que ela já conheceu ele cristão, quem viu esse homem e quem vê hoje. Por quê? É um processo, essa transformação. Mas o Wellington hoje, ele não é o mesmo Wellington de 15, não tem só esse tempo de convertido. Mas ele não é o mesmo Wellington de 15 anos. Graças a Deus. E eu glorifico a Deus por isso, porque realmente, quando Jesus ele entra, primeiro ele faz uma transformação em mim. Depois, através de mim. Depois, através de mim. E a gente falamos isso, sobre isso essa semana, né? Que primeiro faz em nós. Só que, igual sempre fala, que Deus ele não restaura o casamento. Ele restaura pessoas, né? Primeiro ele trabalha na gente particularmente, né? Depois ele coloca você dentro do casamento, para vocês ali fazer junto, né? E eu falo, Aline, que hoje as pessoas estão sofrendo, né? As mulheres muito sofrendo. Hoje o ataque não é tanto mais, né? É físico. O ataque hoje no casamento é verbal, né? As palavras que são lançadas sobre as mulheres estão sofrendo com esse ataque verbal, né? E tem muitas pessoas dando o melhor lá fora,
e dentro de casa dando o pior, a sua pior versão. Porque dentro de casa nós temos muita intimidade. E essa intimidade gera que eu maltrato a outra pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com essa verbação que eu jogo para fora. Né? E isso está acabando com a vida das crianças. Isso está acabando com a família, por quê? Porque eu não dou o melhor na minha casa, dou o melhor lá fora, que seja em diálogo, que seja em conversa, mas dentro de casa não tem diálogo. Né? Dentro de casa não tem assunto. Né? Tem homens e mulheres também, conta para todo mundo o seu assunto. Para todo mundo, para as pessoas, para os amigos, né? Para fulano, para ciclano, e dentro de casa o seu próprio cônjuge não sabe do seu assunto, não sabe o que você está passando. Eu falo que às vezes, devido a essa falha na comunicação, onde a gente vê muitos dos casais hoje em dia, não estou pondo aqui como regra, mas eu vejo muito que muitos casais preferem às vezes estar no trabalho do que ir para casa e comunicar com a esposa. Falando um homem, né? Ir para casa comunicar com a esposa, comunicar com os filhos. Muitos às vezes saem do seu trabalho e vão para outros lazeres, para uma academia, para uma diversão, um futebol, somente para não ir para casa, para não ter uma boa comunicação com a esposa. Isso, mas quando a gente morava em Betim, já aconteceu isso comigo. Eu preferi ficar no trabalho do que voltar para casa. Não ter prazer. Não ter prazer de voltar para casa. Então, e foi interessante que minha esposa falou também das palavras, assim como disse também no início de Gênesis, a palavra que é lançada sobre a minha esposa, que é uma comunicação verbal, ela se torna aquela pessoa. Isso também vale para os nossos filhos. Talvez o filho está chorando, está gritando, você não sabe o que está sentindo, tem filho que é enjoado sim, que faz uma pirraça sim, mas cuidado com as palavras que você fala com ele. Que lança, é a comunicação verbal. E a palavra, a Bíblia fala que ela tem poder. Então, quanto mais você lança uma palavra, talvez de maldição no seu filho, ou no seu cônjuge, tem experiência própria nisso. Quando eu casei com a minha esposa, ela lançava as palavras, você vai ser isso, você é aquilo. Então eu estava me tornando aquilo. E ele também lançava as palavras sobre mim. E eu estava me tornando Era isso. só uma troca, né? Era só uma troca. E eu estava de ofensas, isso. né? E eu me tornei aquilo tudo que ela falou. Só que eu não era convertido ainda. Mas me tornei tudo aquilo que ela falou. Você vê que a palavra que sai da minha, da sua boca, ela tem poder. Ela tem poder. Então assim, eu glorifico hoje a Deus também, porque Deus, assim como resgatou vocês, me resgatou também. Porque eu também era difícil, velho. Eu era. Vocês só não tem cara, né? Eu era difícil. Eu falo pra vocês, como é que fala? O capeta corria de mim, né? Então assim, mas não parecia, mas eu era difícil. Eu não tinha essa comunicação também. Aprendi aqui em São João. Eu estudei do jeito dele. Isso, o São João está sendo uma escola bacana. Aquela forja mesmo, que me forjou e que me estou forjando. Porque onde eu estava bem confortável. Estava bem confortável. Não tinha de tudo. Só que a Patrícia é o da toca. Entendeu? Então estava bem. A Patrícia, ela resolveu que eu precisava dessa transformação na minha casa, e eu falei que eu não queria aceitar mais isso. Eu tinha que aprender a me ouvir, né? E casamento, eles não vai sobreviver nenhuma tempestade, nenhuma dificuldade se não tiver diálogo, se não tiver comunicação. Foi o que aconteceu. Né? Que quando enfrentou dificuldade mesmo, veio na nossa casa, ele não aguentou. Eu tinha base. Ele não. Ele não tinha base. Por quê? Porque ele não sabia ouvir, ele não sabia escutar. Entendeu? E nunca tinha passado por isso. Que nós passou que, então assim, não fala. Infelizmente foi Foi necessário para o crescimento. Isso, exatamente. Então assim, porque que acontece? Onde eu estava, onde eu morava, isso. E ela falou para vocês mais cedo que tinha um convênio bom, tinha tudo. Então tinha mesmo. E quando a gente vem pra cá, então aquilo que nós tínhamos, acabou tudo. Perdeu tudo. E sabe uma coisa que eu deixo para as mulheres aqui? Gente, eu fingia que não vi. Isso é triste. Eu fingia que estava tudo bem. Eu fingia que estava tudo legal. Estava tudo perfeito. Eu fingia que não estava vendo. Não faça isso. Não faça isso, mulheres. Elas adoecem. Nós adoecemos. Não faça isso. Seja um casal de verdade. Pare de querer de viver de internet. Que as pessoas mostram um casamento perfeito na internet que não existe. São duas pessoas totalmente diferentes, né? E são duas pessoas, eu falo que andando contramão, porque vieram duas pessoas de duas famílias diferentes. Então nós temos que aprender a se comunicar. Uma coisa ali que eu vejo é você nunca dizer que o problema é o outro. O problema é vocês dois. Os dois. Né? Não é o problema. Se cada um olhar para si, você acha isso? Aonde? Se cada um olhar para si, para dentro de você, não seria mais fácil? Então, mas fala assim. Enxergaria
o meu problema. O meu problema. E aí eu deixo essa dica para vocês, casais. Se propõe, né? Se caso vocês têm vivido esse tempo assim de uma comunicação difícil, e aí fala, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu marido, que com ele não dá para ter um bom diálogo, não faça isso não. Simplesmente senta os dois no sofá, na casa, na cozinha. A mesa, Tira a mesa, lugar na pra mesa, senta um tempo os dois e fala assim, vamos ter um bom diálogo, vamos ter uma boa comunicação. sem gritaria. Vamos buscar em Jesus essa solução que outros já experimentaram, essa transformação, vamos buscar em Jesus. Eu falo que o mais fácil é você se render e reconhecer que vocês estão com um problema na área da comunicação que afeta muitas outras áreas no casamento e vocês buscarem consertar essa comunicação. Eu falo que o primeiro passo é esse. Precisa vocês reconhecerem. Eu preciso reconhecer que a nossa comunicação é falha, é doente, é tóxica e a gente precisa então mudar. E só Jesus pode mudar isso. Mas precisa, primeiramente, reconhecer e querer mudança. Eu falo que na mesa de Jesus, gente, tem cura. Por isso, com o podcast chama Na Mesa de Jesus Tem Cura. Sentou na mesa, colocou Jesus, você vai conseguir. Sabe por quê? Porque Jesus, aonde Jesus entra, ele traz cura. Ele traz libertação, transformação. Coloque Jesus na casa de vocês. E só um detalhe também. Isso se você quiser. Eu tenho que querer. Porque Jesus está aqui na mesa. E eu posso estar aqui. Mas se eu não quiser, não vai fazer nada. Então você está nos ouvindo. Tem que querer. Porque se você quiser, Deus está pronto para abençoar a comunicação, abençoar a área financeira, transformar. Libertar. Então assim, e muitos, eu falo de mim, que esse querer da gente, aí nessa parte, o homem também era orgulhoso. Eu era orgulhoso. Tipo assim, era difícil ter uma comunicação com a minha esposa, porque eu não queria pedir perdão, eu não queria papo, eu era mais egoísta assim. Ou pior que ele, era tudo meu jeito, tomava decisões sem comunicar com ela, e muitas das vezes nós vamos estrepa, e muito, porque a mulher tem uma visão, é igual a caixinha, né? A mulher tem uma visão que ela olha em redor de tudo que está acontecendo, o homem não. Se ele quer aquela coisa, enquanto ele não estrepar naquilo ali, ele não dá ouvido ao Espírito, ele não dá ouvido ao Espírito. Então assim, aqui está sendo uma escola. Aprendi muito isso com a minha esposa. Então assim, tudo tem um propósito na nossa vida e Deus pode melhorar, mas isso eu tenho que querer. E eu quis essa mudança, né? E ela sabe muito bem disso, a gente não tinha mesmo. Não. Então assim, isso é, como você falou, isso é bom para os dois. Porque hoje eu com a minha esposa, a gente consegue assentar assim na igreja, a gente consegue olhar um pro outro e saber o que está acontecendo. Isso é muito bom. Então assim, tem um casal que chegou perto da gente, vocês comunicou só não olhar um pro outro, você já Eu sabia. vi vocês comunicando Você já sabia o que estava acontecendo. Então assim, isso a gente não tinha. Eu olhava para minha esposa, já olhava para ela e, gente, vem, ela chegou. Eu falo que isso é a comunicação não verbal. Né? Você conseguir comunicar com o outro só pelo olhar. É igual a pastora Patrícia comentou, e quando vê vocês, o pastor Walsh chegando pela porta, e ela já consegue, sem palavras, ela consegue identificar ele não está bem, ou ele está com raiva, ou ele está com algum problema, ou às vezes ele chegou hoje, ele está muito alegre. Então, só sem palavras, é uma comunicação não verbal. E o casal precisa ter isso. E eu falo que, é claro que isso não é adquirido num dia para o outro, mas os dias se passando, o casal tendo uma boa comunicação verbal, eles conseguem chegar a uma boa comunicação não verbal. A pastora Patrícia falou algo, o tema do podcast fala de novo para nós também repetir. Na mesa de Jesus tem cura. Na mesa de Jesus tem cura. E dá para entender que ela, ou estou enganada, é apaixonada por mesa. Sou apaixonada por mesa. E no meio familiar, eu também sou apaixonada, gente, por uma mesa. Eu amo a comunicação ao redor de uma mesa. Isso com os amigos, que só há conversas, mas na nossa casa havia corrigir os filhos, hoje eles já estão maiores, havia conselhos, mas havia também momentos proveitosos, momentos alegres. E hoje sobrou eu e o meu esposo. Falávamos isso antes. Estamos nos preparando para o filho mais novo, o caçula. Daqui a um tempo já saiu e nós estamos vivendo um período dele breve sair, está trabalhando, então nós já estamos só nós dois. Como é a nossa mesa?
como tem sido a comunicação ao redor da nossa mesa, em dias comuns no qual somente eu e o meu cônjuge assenta nessa mesa. Na mesa de Jesus tem cura, porque quando Jesus restaura 100%. Há transformação, há comunicação, há uma conversa saudável ao redor da mesa. Nós, como família, nós não podemos perder essa essência. Os nossos filhos vão crescer e vão. O que você diz para essas pessoas que não têm esse hábito com a mesa? E aí eu trago para nós, mulheres, eu não vou trazer essa responsabilidade para os homens. O Hector já deu conselho para os homens. Mulheres, resgatam esse momento ao redor da mesa em família. Prepare uma mesa, prepare um alimento que ou seu cônjuge ou seus filhos gostem, sabe? Trate essa sua família com amor ao redor da mesa. Se há necessidade de correção com os filhos, corrijam, porque nós fizemos isso e foi muito bom, mas aquele momento proveitoso de alegria nós também temos até hoje. É necessário a mulher resgatar o momento de a família estar à mesa. Não é fazer as refeições, isso é uma opinião minha e creio que sua também. A família fazer as refeições em frente a uma televisão, mas é olhando na cara, no rosto um dos outros, é podendo falar sem o, como diz o meu esposo, sem o celular estar ali, nós mexendo no celular, mas é uma comunicação sadia, são conversas de como foi o dia, são momentos de como o filho passou, se está no período escolar, de contar as intimidades dele, de contar os segredos dele. Gente, de verdade, para quem me conhece sabe que eu amo uma mesa. Eu tenho prazer de arrumar uma mesa, de receber os meus. É claro que eu amo receber os outros, mas quando eu recebo os meus, nós somos em 6, nós fazemos festa ao redor da mesa. Nós brincamos ao redor da mesa. Nós já choramos ao redor de uma mesa, que às vezes o alimento não desce. É verdade. Mas por quê? Nós estávamos em família e ali houve cura. Mas houve porque Jesus, ele é o centro. E onde Jesus é o centro, tem cura, tem libertação e tem salvação. Glória a Deus. E só falar da Patrícia, que passou com a minha esposa, que a mesa é onde eu vou expressar para vocês aqui, foi aonde eu me curei, aonde eu me libertei, aonde eu pedi perdão, porque eu não sabia pedir perdão. Eu não sei se vocês chegaram a ver a mesinha que tinha lá embaixo. Ela nos acompanha, tem quantos anos, meu bem? Tem 25 anos, Não te parei. Quando depois vocês vão ver, a mesinha da metade dessa aqui. Foi onde eu sentei com ela frente a frente e despejei tudo que eu era, tudo que eu estava fazendo. Então assim, e ali pra gente que é homem, nós temos esse, aí eu falo de orgulho mesmo, a gente tem esse orgulho de chegar para a esposa e pedir perdão. O homem não tem essa coragem. Então a gente, vocês homens também ouvindo agora aí, tem essa coragem de sentar com a sua esposa ou com seus filhos junto também e pedir perdão daquilo que você fez lá no passado. Não deixe de ser homem, não. Não, e outro importante, você está sendo mais homem ainda. Verdade. Está sendo mais homem ainda. Porque você sentar e falar, a gente falou, o amigo, o colega, você fala, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, traí isso, mas pro seu esposo, você não fala. E essa mesa lá, quando a gente sentou, eu falei, meu bem, fiz isso, me apaixonei com outra mulher, isso mesmo, não cheguei a fazer ato, mas me apaixonei e tal, bebia mesmo, isso tudo. Você me perdoa? E outra, ele pedia, então agora, você vai ter que me ajudar. Você que vai ter que me ajudar para me sair dessa bagunça toda que eu tô. Então assim, ela teve essa paciência comigo, na mesinha que tinha. Então assim, despejei um tanto de coisa. E aquilo que você falou, quando a gente faz isso, homem, quando a gente faz isso, a gente se sente bem. A gente acha que vai fazer a pessoa do outro lado sofrer. E sofre mesmo, ela ficou ali, né, tudo. Mas a gente mesmo faz um bem pra gente mesmo. Então você que está aí hoje com medo talvez de pedir ou de confessar, mas faça isso. Tenha essa coragem. Você vai ver o que Deus fez na sua vida, o que Ele fez na minha. E a partir disso, onde a Patrícia hoje gosta de uma mesa, nós planejamos para comprar uma mesa, e ela é importante a mesa. Diferente de ser uma mesa pequena ou uma mesa grande. Ser uma mesa simples,
uma mesa chique. Se você sentar com a sua família à mesa, vai ter cura. Vai Se ter for cura. uma mesa de plástico, vai ter cura. Vai ter cura. Vai ter Se for cura. uma mesa que você pega um latão e coloca E um botão, coloca. Exatamente. vai ter cura. O importante é Jesus estar na mesa. Exatamente. Essa é a E importância. você ter essa coragem, tanto o homem quanto a esposa, pedir perdão. Porque é uma comunicação que o perdão ele quebra muitas barreiras. A comunicação, às vezes a gente pensa que a comunicação ela tem que ser algo somente que vai agradar o que ouve. Então eu tenho que somente elogiar, eu não posso chamar atenção, mas às vezes a comunicação entre o cônjuge, ela precisa exortar o outro, ela precisa corrigir o outro. Mas aí, Incentivar o outro. mas aí quando eu corrijo o Wellington através da minha comunicação, se for com palavras agressivas, não vai funcionar. Mas eu falo que eu sou mais corrigida, tá? Eu sou bem mais corrigida pelo meu esposo, porque misericórdia. E ele fala assim, tem mulheres que não aceitam, você ainda aceita. Eu piso duro, gente, de verdade, eu piso muito duro na hora de raiva dele. Me sai assim, sabe? Eu queimo. Mas depois eu entendo que é pra eu melhorar. E aí cabe a mim ou não ouvir. E é necessário eu ouvir aquela correção. Ele fala, Aline, nisso e nisso não está legal. Para você pensar dessa maneira que você está agindo. E aí na hora eu não gosto, gente, de verdade. Mas eu paro para pensar. E se eu... Isso é a maior de todas as mulheres. Mas a gente precisa. Mas vocês já viram aquele casal que ele não tem liberdade de comunicar com o outro os erros, porque o outro sempre se faz de vítima? Gente, isso é triste. Mas isso é bom. Ou quando vai comunicar, o outro para se defender vem com agressividade. Ou se justifica. Ou justifica ou fica mais agressivo. Já vem com 7 pedras. E aí a gente vê, eu lembro, vejo de mim, quando a Aline às vezes ia contar um erro meu, e às vezes para mim não aceitar aquela acusação do meu erro, né, e eu confessar o meu erro, eu tinha que ficar mais agressivo. Eu penso que é como um leão, né? O leão, quando ele se sente ameaçado, ele fica mais agressivo, que aí ele, seja qual for o outro, né, do outro lado, ele vai mostrar mais poderoso. E muitas vezes a gente acontece isso. Dentro do casamento, quando tem na comunicação, e a Aline vem apontar algo que eu não gosto, ou que eu não quero aceitar, simplesmente eu fico mais agressivo para me sobrepujar ela e não aceitar aquilo. E aí o que acontece? Isso com o tempo, a Aline vai até tentar se comunicar. Chega uma hora, sabe o que vai acontecer? A Aline não vai querer mais se comunicar. E vai ficar, sabe, aquele casal que a mulher, ela já não fala mais nada. Ou o homem, né? Ou o homem, já não fala mais nada. E deixa tudo correr daquele jeito. Foi o que aconteceu comigo. Finge que não vê. E isso Quando é faz a prejudicial. comunicação, como vai descer para baixo. Isso também é uma falta de comunicação. Isso vai levar, isso vai trazendo danos para o casamento. Danos que hoje talvez a gente não vê, mas ao longo do tempo você vai gerar. Isso na vida dos seus filhos, você vai incutindo isso na cabeça dos filhos. Que não tem que aceitar, não, que o outro falar, se abaixa. E aí onde você vai vendo pessoas hoje em dia oprimidas, porque ela viu isso em casa, ou ela é agressiva, ou ela é pacata, e ela vai levar isso para a vida. Ela vai ser em todos os lugares uma pessoa pacata, porque ela não quer confronto, ela não quer briga. Ou ela vai ser aquela pessoa que vai chegar nos lugares e vai querer impor e oprimir todo mundo, porque ela viu isso em casa. Ela viu que no grito se ganha. Né? Então, ela vai fazer isso lá fora, ou do outro lado também. Então, nós precisamos ter isso dentro como marido e mulher. Ouça o outro, tire um tempo para ouvir. Para, o que ela está falando, o que ele está falando. Deixa eu ouvir primeiro antes de responder. Não ser agressivo, não ser dominador. Tenta ouvir o outro. Talvez. Realmente, nós precisamos entender a importância da comunicação, porque ela abrange uma outra área, a área espiritual. E qual que é essa área espiritual? Quando há uma falha de comunicação entre o cônjuge, se os dois são cristãos, o que um casal cristão ele deve fazer? Orar juntos. Então, quando há essa falha, bom, se eu já não converso com o Wellington, quem dirá eu vou falar com Deus, com o meu marido? Porque quando eu oro com Deus, eu exponho a minha alegria, eu exponho as minhas dores, eu exponho todo o meu sentimento.
E se eu não tenho uma comunicação com o Wellington, como que nós dois, ou vice-versa, ele ou eu iremos falar com Deus juntos? E aí atrapalha, abrange uma área espiritual que é necessária. Porque na mesa de Jesus tem cura. E para ter cura nós precisamos de quem? Que Jesus seja o centro. E essa comunicação precisa que Jesus entre nela. Então nós precisamos orar ao Senhor. E abrir a porta para Ele. E abrir a porta. Mas se eu não tenho uma boa comunicação, quem dirá eu vou falar com Deus e aquele com quem eu nem quero conversar do lado? Então essa comunicação ela precisa ser o quê? Resgatada. Ela precisa ser restaurada dentro do nosso casamento. Costumamos dizer que no início não é fácil, mas vale a pena o esforço. Eita glória. E para terminar aqui, né, porque o tempo ele voa, gente. Dá vontade de falar, que é um assunto muito abrangente, um assunto que abrange muitas pessoas. E a gente vê as pessoas com essa dificuldade, né? O que você tem a dizer também para os pais, né, que tem falta de comunicação com os filhos, para terminar, né? Dá mais um podcast. Dá um spoiler. Eu falo que eu, né, que errei muito nessa parte da comunicação, e consegui resgatar na área da comunicação, principalmente com a minha filha, que é a mais velha, depois mesmo hoje com o meu filho, tenho um bom relacionamento muito bom com ele também. Eu falo que você, pai, se teve falhas, lute com toda a força, com toda a garra para resgatar essa comunicação do seu filho. Você tem que ser o melhor amigo dele. Você tem que ser aquele que, nos momentos de dificuldade, ele tem que procurar você para uma boa comunicação. Em qualquer momento de alegria, tem que ser você para ele compartilhar as alegrias. Então, se você não tem, ainda há tempo de ter essa comunicação. Basta simplesmente chamar, vem cá, senta aqui, vamos conversar um pouco. Vem aqui, vamos sair, vamos tomar um sorvete para a gente conversar um pouco. Então, tire um tempo. Eu lembro de uma vez que a Aline falou que ela queria fazer, mas eu roubei a ideia dela assim, rápido. Saiu eu e minha filha. Ela estava, não lembro com qual idade, ela estava assim, era 16 para 17 anos. E a gente saiu, nós dois juntos, para ir para uma pizzaria. E ali, conversar, comer uma pizza, eu com a minha filha. Então, tipo assim, vale a pena você restaurar, né? Se você não tem, busque a ter. Isso vai partir de alguém. Ou talvez do filho, né? Porque talvez não é o filho que está vendo aqui agora, mas se você, filho, está vendo aqui hoje, busque essa restauração na comunicação com seu pai. Se é você, pai, não é você, mãe, busque essa comunicação, restaurar essa comunicação com seu filho. Assim como a Aline falou, tanto no casamento quanto com o filho não vai ser nada fácil. Porque eu falo que para essas coisas ruins que vêm embutido na gente, é fácil. Tirar tudo isso é difícil para construir algo que é bom, um princípio, uma coisa boa que vem de Deus, é difícil. Mas a gente consegue. Então, lute com toda a força, saiba que você não está sozinho, Jesus está com você e Ele quer restaurar essa comunicação entre vocês, né, marido, esposa e seus filhos. Lute enquanto há tempo, para que o seu filho não busque compartilhar as suas dificuldades, as suas alegrias com pessoas que talvez não são confiáveis lá fora. Que você possa ser esse, que ele busque compartilhar tudo, né? Seja qualquer momento, seja o momento da filha mocinha, do filho virando um rapazinho, da fase adulta, depois de casado, seja você aquele a quem ele quer ter uma boa comunicação de todos os assuntos. Eu gosto muito de falar das coisas boas que Jesus nos proporciona. E Jesus, ele nos proporcionou isso também. Além da salvação, que é a melhor coisa que ele fez, ele nos proporcionou esse resgate. Eu falo que com a filha mais velha, que tem 27 anos, e o rapaz de 20. Então, com a menina, ele conseguiu resgatar. Hoje, a menina já está casada e o rapaz, um adulto. Mas sabe qual que é o prazer? Da filha querer estar conosco, já casada, de querer viajar, de querer sair junto, de querer estar em encontros juntos, de querer comemorar aniversário com a gente. Gente, isso é prazeroso. E de ter um filho
solteiro que gosta de estar com a gente também. Tem os amigos, claro, não é errado, mas é um rapaz que gosta de estar à mesa com a gente, que gosta de compartilhar momentos com a gente. O menino já é mais assim, e ele vira e nós passamos uma situação, ele, ô mãe, dia tal tem isso, eu falei, dia tal eu vou trabalhar, ô mãe, dia tal é importante pra mim, tem como remanejar? Gente, isso na hora a gente assusta porque eu tenho, né, um trabalho, e aí o que nós fazemos? Remanejamos, porque os filhos querem estar perto, os filhos querem compartilhar. Isso, você colheita. Nossa, eu falei isso com a minha filha no chá de bênçãos dela. Isso nos deixa com o coração muito alegres e gratos a Deus. Resgatem ou criem o hábito de ter uma boa comunicação com os filhos. Não é deixar de corrigir, não é, porque a correção ela é uma forma de comunicar e ela mostra amor, porque nós sempre fomos muito rígidos. Mas nós mostramos também o amor. Então o que nós fizemos? Trouxemos os nossos filhos para nós. Ai, gente, eu falo isso assim, com o coração transbordante de alegria. Não, isso é tão bom, porque você falando de sair para tomar alguma coisa com um filho, com uma filha, fui levar minha menina de 15 anos para fazer aula de espanhol, e na volta eles vão tomar um café na padaria. Isso é bom, sentar, porque ela saiu mais com a mãe dela. Isso é bom no homem com a filha sentar, o pai com a filha sentar, né? E conversar, perguntar como está sendo, isso é muito bom. E hoje eu falo que a gente está colhendo, eu principalmente estou colhendo aquilo que eu plantei lá com a minha filha. Graças a Deus, por mais que eu errado lá atrás, mas os meus filhos nunca viu, né, meu bem? Até hoje, uma discussão nossa. A gente entrava dentro do quarto lá e se gritasse os nomes do bicho, ia lá dentro do quarto, embaixo, né? Então assim, e hoje eu estou colhendo. Eu sempre levantava 4h30 para fazer o Todd com a Luísa. Né, meu bem? Todo dia. O Todinho tem que ser do papai. Não podia ser dela, não. Tinha que ser do papai. E hoje ela que faz para mim o café. Hoje ela acorda. Então, assim, isso é boa comunicação com os filhos. Porque você tem retorno. Né? Então, assim, né, muito bem expressado por vocês dois, né? A importância. A gente lá não tem tanto a minha esposa, tanto eu no passado, não tivemos nessas boas paternidade, né? Mas hoje a gente sabemos dar isso para os nossos filhos, né? Ser bons pais, né? Então fica essa dica aí, né? Muito obrigado aí. Amém. Gente, o tema aqui foi maravilhoso. Vou chamar eles aqui, gente. O que vocês acham? Chamar eles para a gente falar sobre a paternidade, maternidade, né? Sobre filhos, vai ser muito bom. Tá? Eu quero agradecer aqui a presença de vocês, né? Agradecer por tirar um tempinho para vir aqui contar a história de vocês, né? Eu tenho certeza que vai abranger muitas pessoas que estão passando por esse processo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a casa de vocês, os filhos, né, os projetos, os sonhos. Que Deus abençoe o lar de vocês. Amém. Agradecer também o pastor Lógico por estar aqui comigo. Mais uma vez no podcast A Mesa de Jesus Tem Cura. Curte aí, gente. Manda para alguém. Manda esse vídeo para alguém. Compartilha. Deixe o seu comentário. Inscreva-se no canal, né? E deixa ali o seu like. Não deixe de compartilhar, porque a gente está recebendo muito retorno de pessoas que estão ouvindo o podcast, né? E estão amando. Por que, Patrícia, para finalizar então? Porque na mesa de Jesus tem o quê? Cura! Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Jesus maravilhoso. Glória a Deus.